Como intervir em casos de pais separados? Bem-vindos ao Lab Psicologia, que você encontra ciência aplicada e descomplicada. Eu sou Manuela, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje a gente vai conversar sobre esse tema que deixa os terapeutas de cabelo em pé. Por quê? Porque é muito comum que esses casos cheguem e esses pais estejam em conflito. Então, nós, terapeutas, ficamos constantemente em estado de alerta. O que a gente vai falar, o que eu posso dizer para um e para o outro, você fica em estado de alerta, porque às vezes uma coisa muito pequena gera um conflito muito grande. Então, e assim, além do mais que são casos que chegam com muita frequência no consultório. Conforme o IBGE, em 2024, os casos de divórcio duplicaram no Brasil. Então a gente tem um número muito grande de crianças e adolescentes que estão passando por situações como essa e com toda certeza casos assim vão chegar no seu consultório. Mas antes você precisa saber, antes da gente pensar um pouquinho mais nas intervenções, eu vou conversar sobre alguns fatos da própria criança que podem fazer com que afete a forma como ela aceita, como ela digere esse divórcio e todas essas mudanças dos pais. O primeiro ponto são as dificuldades inerentes da criança. Às vezes é uma criança mais reativa, com um temperamento mais forte, que reage de maneira mais intensa às situações que vive. Pode ser também uma criança que já foi diagnosticada com algum tipo de transtorno emocional, com um transtorno de neurodesenvolvimento. Então você já sabe que além da situação da esfera familiar, você também vai precisar olhar com muito cuidado os desafios que essa criança já veio enfrentando até então. Um outro ponto é a diminuição da segurança financeira após o divórcio. Como agora essa família vai ter duas casas, dois lares, uma outra divisão de contas de água, luz e energia, é muito comum nas famílias em que tem uma mudança nesse padrão financeiro. Que antes, os pais juntos conseguiam ali manter um certo estilo de vida e isso vai se perdendo. Então, além do que a criança vai estar vivendo emocionalmente com esses pais, ela também vai ter essa mudança no ambiente, às vezes mudança na quantidade de viagens que ela fazia, na quantidade de passeios. Então, esse fator ele ainda pode atrapalhar o ajustamento emocional da criança à situação. Quadros psicopatológicos dos pais são outro ponto que merece atenção e cuidado do profissional. Então, essa mãe e esse pai que estão passando por esse divórcio, eles podem ter os diagnósticos deles. Às vezes, uma mãe que já vem de um processo depressivo muito sério, o pai que foi diagnosticado com transtorno bipolar e que aí agora, passando também por essa nova fase, entra em crise, passa a ter outras dificuldades. Então, o profissional, ele vai fazer o acolhimento dessa família. É importante que você seja vetor de informação, de acolhimento, de cuidado. Tem profissionais que ficam muito restritos só as intervenções com as crianças, quando às vezes um momento de escuta com esses pais, de tentativa de ali mediar algum diálogo, de mediar uma organização de rotina, organização das atividades, você já faz também um grande papel, uma grande atuação com essa família. Então, quem trabalha em caso de divórcio, de separação, precisa ter um olhar sistêmico de como essa família está se afetando, está se influenciando, o que essa família viveu antes, que está impactando agora. Se você centrar os seus esforços só na criança, você pode estar perdendo muita possibilidade interventiva com a família para melhorar o quadro dela. Não é que você vai ser terapeuta dos pais, o objetivo não é esse, mas você vai ser sim um terapeuta que vai dar orientação aos pais. E para isso você precisa de tempo com eles, você precisa ouvir as necessidades deles, para que você entenda o que melhor cabe ali de orientação e informação. Outro fator que pode estar associado a um pior ajustamento da criança ao divórcio é uma coparentalidade conflitiva. Então, um grande preditor de sucesso pós-divórcio, digamos assim, são pais que se respeitam e se dão minimamente bem, né? O ideal é que se dessem muito bem, mas tem que se dar minimamente bem, tem que ter um canal de respeito, de comunicação saudável para que a criança sinta que, embora ela não tenha mais esses dois pais juntos, ela ainda tem um terreno firme, que ela pode confiar, ela tem essas referências de educação, de gentileza, de autoridade parental, mas também de respeito ali nela.
Então esse é um outro ponto que muitas vezes dificulta o manejo do terapeuta. Por quê? Porque ele fica constantemente pisando em ovos. Muitas famílias estão envolvidas em processos, questões que podem envolver alienação parental, e isso tudo pode dificultar muito o seu manejo. E às vezes a gente até se ilude, né? Entra num caso achando que vai ser a Mulher Maravilha ou o Superman, que a gente vai resolver tudo daquela família. Só que tem casos que já estão muito inflamados, muito cheios de problema. E claro, nosso objetivo vai ser atenuar ao máximo isso para proteger emocionalmente essa criança. Um outro ponto são os conflitos que estavam relacionados a antes do período de divórcio. A gente sabe que antes de efetivamente se separarem, muitos pais passam anos brigando, anos se dando mal, se xingando, de todas as formas na frente de uma criança, às vezes até envolvendo agressão física. E a gente escuta às vezes dessas famílias que Manu, a gente não se separou ainda porque a gente não quer que o fulaninho viva essa ruptura familiar, sendo que essa criança já está há anos em sofrimento psíquico porque vive vendo os pais terem conflitos sérios. E é até o que eu falo, olha, nem sempre o divórcio é algo ruim. Por quê? Porque para algumas famílias, algumas crianças, elas já estavam com cortisol tão alto por conta do estresse decorrente de conflitos constantes que a separação é um alívio. Então, acredito que você, terapeuta que está me ouvindo, você já deve ter ouvido de alguma criança que agora a vida dela tem muito mais paz, porque ela tem 2 casas, porque ela não escuta mais briga todos os dias, que agora ela tem um final de semana só com o papai e eles podem fazer coisas juntos e antes o pai vivia ausente e nunca estava. Então, a gente tenta entender as circunstâncias da vida dentro de uma ótica também de interpretação. Qual vai ser a interpretação que aquela criança ou aquele adolescente vai dar para aquele fato? E essa interpretação ela pode se modificar conforme o que esse paciente veio vivendo ao longo dos anos. Então, o divórcio pode até representar uma saída também de saúde mental para essa criança que estava sofrendo. Bom, e aí aqui vão alguns cuidados éticos muito importantes para você, terapeuta, se atentar. Primeiro, você tem que ter uma posição de neutralidade. É muito comum chegarem pessoas feridas emocionalmente no consultório que vão trazer uma imagem muito negativa do outro pai ou da outra mãe. Só que ali você não tá para julgar nem para tomar partidos. Então tenha calma, escute um lado, escute o outro e tome as suas percepções sempre no objetivo de ajudar. Então, diante de tudo que eu sei, como é que eu posso orientar melhor, como é que eu posso cuidar melhor dessa criança e orientar bem essas famílias? Um outro ponto é o foco na criança. Você está ali para advogar a favor dela. E essa parte, ela vai exigir de você um pulso mais firme. Por quê? Porque às vezes os pais vão se utilizar da criança para ferir um ao outro. E ao perceber essa situação, você não deve ficar isento de se posicionar, de dar uma orientação, de falar qual é a proposta correta para aquela situação. Tem algumas famílias que inclusive solicitam documentos dos terapeutas para entrar com um processo, entrar com alguma ação. E eu noto que alguns profissionais, mesmo vendo uma situação de abuso, de negligência, de alienação, ficam temerosos de fazer um relatório, de dar ali a sua percepção num documento. Mas se você tem afirmativas clínicas, se a criança lhe traz isso com clareza, e é solicitado um documento para que você se posicione, você não pode se isentar dessa responsabilidade. Eu sei que agora há pouco eu falei sobre a importância da neutralidade, mas isso é nas intervenções. Se houver algo que você precise se posicionar em prol daquela criança, já que você constatou clinicamente que ela está em sofrimento consistente por conta de alguma prática parental, você não pode temer isso. Isso é também uma responsabilidade das pessoas que trabalham com crianças e adolescentes, baseado no Estatuto da Infância e da Adolescência. Outro ponto é o sigilo e a transparência. Lembre-se, o que acontece às vezes? O profissional, ele dá uma orientação para um pai e para uma mãe, ele usa termos com esse pai ou com essa mãe e eles encaminham um áudio um para o outro. Às vezes até, olha, tá vendo? A psicóloga disse que você faz isso, isso e isso. Então, deixa eu te dar uma sugestão. Toda vida que você mandar um áudio, uma mensagem orientando um pai ou uma mãe, pensa assim, se o outro escutasse essa mensagem, qual seria a reação dele? Com isso, você vai ter um cuidado com as palavras que você usa, com a terminologia que você fala, em dar uma orientação precisa para aquele caso. Então, esse sigilo que deve ser quebrado se a criança corre algum risco de integridade física,
você precisa, e também, não só a física, né, mas se ela está passando por algum abuso psicológico, alguma violência psicológica, violência emocional, esse sigilo ele também pode ser quebrado 100% em prol de você proteger aquela criança ou aquele adolescente. Mas, de modo geral, tenha muito cuidado com as palavras, com como você comunica uma parte para uma mãe, uma parte para um pai, porque tudo ali pode ser usado entre um e outro para se ferir e fugir do objetivo terapêutico seu. Porque quando a gente grava um áudio, a gente tem um momento de orientação ou fornece algum documento de orientação de pais, a sua intenção é 100% ajudar. Só que a gente nunca sabe como isso chega para o outro. Então busque sempre ter cuidado com o que escreve, com as palavras utilizadas, sempre visualizando isso de cima. Não tomando partidos, não definindo lados, mas pensando, esse documento, essa mensagem, ambos os pais poderiam ouvir? Ambos os pais poderiam ver? Aí você talvez pense, Manu, mas tem caso muito sério, que às vezes a gente só precisa falar uma coisa para uma mãe ou uma coisa para um pai. Então, tenta falar diretamente para essa pessoa que seria o alvo necessário da mudança. Certo? Mas claro, se você tiver em uma situação de justiça, às vezes de investigação, como a gente passa e precisa produzir documentos, você não pode se isentar, até porque ali há uma instância maior que está demandando de você um posicionamento baseado no teu cuidado profissional com aquela criança ou aquele adolescente. E por fim, lembre-se de registrar tudo em prontuário. Tenha tudo anotado, tenha tudo cuidado ali, né? Todo cuidado, mas tenha tudo organizado, tenha tudo registrado, para que você, em alguma situação, se necessário for, se necessário mostrar alguma evidência, ou se você for questionada de algo, você pode retomar o caso, até porque, né, a gente atende muito paciente. Então, gente, lembrar a história de vida de todo mundo, com todos os detalhes, é um grande desafio para o profissional. Por isso, a gente não deve deixar as coisas ao léu. Tenha um registro, tenha uma anotação, tenha esse cuidado. Em alguns casos, a gente tem que fazer termos de compromisso com os pais, para eles assumirem o protagonismo da mudança, o protagonismo dos combinados. Então, tenha o máximo de registro possível, porque isso vai também proteger você profissionalmente. Espero que as dicas de hoje tenham te ajudado com o manejo nesses casos. A gente vai conversar sobre esse tema outras vezes, até porque é um dos carros-chefes da psicologia infantil. Mas hoje eu acho que eu já te dei alguns insights para você manejar com mais cuidado. Até a próxima!